Hoje, então, nós vamos ter o Dr. Francisco. Dr. Francisco, a gente não apresenta o Dr. Francisco. O que eu falo? Eu sei que o senhor é médico, é de Botucatu, e que eu já aprendi muito com ele lá em Botucatu. E que ele é uma simpatia, Dr. Francisco. Agora é para o senhor. Tá bom? É ruim ficar falando as coisas, não é? Eu conheço o senhor, eu sei que o senhor não gosta. Esta simpatia, bem como a presença de todos os irmãos e amigos aqui nesta noite, é que nos confere a responsabilidade de nossa parte para as tarefas. Portanto, que Jesus possa permanecer em nossos corações por mais alguns instantes, a fim de que, ao sairmos daqui, algo se acrescente em nossa alma, em nosso espírito, e possamos lá fora, especialmente em nossos lares, transmitir aquilo que a doutrina espírita, inspirada no Evangelho, consegue enriquecer a todos atentos, como os que estão aqui. Muito obrigado, Maestro Renato, pelas notas musicais do coral, que eu raramente tenho oportunidade de ver tão bem afinado. De maneira que hoje somos privilegiados em estar nesta casa que nos abriga a todos. Quando Jesus nos prometera que faria uma visita no novo orbe, que é este, a Terra, onde também nos acompanham os internautas nesse instante, nós queríamos lembrar que guardamos isso com uma esperança tão grande, que constituiu a nossa vinda para a Terra como degredados de um orbe longínquo chamado Capela, que nós guardamos a lenda do paraíso perdido como consta no Velho Testamento. A história que ficou no íntimo de toda a humanidade de ter perdido um paraíso, na verdade, tem o significado do recomeço. É o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Reiniciando um aprendizado que já havíamos iniciado em Capela, onde chegamos naquele orbe a conhecer a desintegração atômica, quando então, por nosso comportamento inadequado lá, foi nos dado nova chance aqui na Terra. E viemos em grupo. E aqui estamos rastejando até hoje. 4 grupos de espíritos vieram para a Terra e constituíram a humanidade, que a antropologia vem estudando a sua origem. Uma coisa que chamou a atenção dos estudiosos antropólogos é que o símio, que havia descido da árvore, tornando-se bípede, de repente tem na sua evolução uma aceleração que chamou a atenção dos estudiosos. Descobriu o fogo, o cozimento, o plantio, o cultivo, portanto, e a proteção da família nas cavernas. O fogo, o plantio. Este item, plantio de semente, lavoura, o símio não conhecia. Ele era um predador. De tal forma que a humanidade, assim iniciado, surpreendeu os estudiosos por esta aceleração de evolução. 1857 anos depois do Cristo. A doutrina dos Espíritos. Em 18 de abril de 1857, em Paris, esclarecem os Espíritos
que fomos nós, na chegada aqui na Terra, que aceleramos subitamente, considerando milhares e milênios, subitamente, a evolução daquele que era o autóctone daqui da Terra. Que viera do símio, como ensina a biologia. Então a doutrina espírita, ou seja, os espíritos que assinam o livro dos espíritos, nas suas 1119 perguntas e respostas, deixa claro que somos nós mesmos, os mesmos espíritos, expulsos de capela, que estamos aqui ainda, depois de termos recebido a visita prometida do Cristo. É interessante essa passagem, porque ele prometera àquela turba que faria visita na terra. O que eu quero agora contar é que ele poderia ter vindo entre os egípcios, com o extraordinário acervo da Alexandria, por exemplo. Ele poderia ter vindo entre os gregos, com o extraordinário avanço das matemáticas e das filosofias. Mas nós não permitíamos. Foi apenas entre o povo chamado judeu que foi possível a chegada de Cristo entre nós. Por uma razão simples. Eram monoteístas. Poderiam perguntar, por que Jesus nasceu na Palestina, dentro de um sistema político-religioso, submetido à supervisão romana, forte, guerreira? Porque era o único povo que havia guardado, entre os 4 chegados de Capela, a noção do Deus único. É por isso que Jesus nasceu lá, naquelas condições. E ainda ele disse, não vim derrogar a lei. Olha que respeito. Jesus chegou para trazer o novo mandamento, sem derrogar nenhuma lei dos judeus. Ele era um judeu. E ele seguia as suas leis. Quero com isso assinalar que a visita prometida foi cumprida por Jesus. E agora sim, as suas lições, o Evangelho, é que é a nossa cartilha até hoje. E é a única maneira e o único caminho de continuarmos a evolução que nós tínhamos já iniciada em Capela, agora aqui na Terra. E é um ciclo. Se nós não aprendermos a nos comportar segundo as leis que o Evangelho trazido por Jesus nos recomenda, é bem provável que a bondade de Deus, nosso Pai, mais uma vez, conceder a terra para aqueles que souberam conservar o sal. Vós sois o sal da terra. Ficarão aqui neste paraíso, que nós ainda estamos aprendendo a conservar, a terra, aqueles que aprenderem e praticarem a lição de Cristo, que consta no Evangelho. E nós outros, que não conseguimos ainda praticar estas leis, teremos novas chances, noutros orbes, não sabemos se aqui perto ou mais longe. E vamos considerar a Terra como um novo paraíso perdido lá adiante. Este é o alerta que a doutrina espírita vem trazer para nós. Que o caminho é o Evangelho. Hippolyte Léon Denis Rivail, na data de 18 de abril, sabia disso. Allan Kardec sabia disso. Ele sabia que ele estava recebendo instruções, ensinos, auxílios dos mesmos espíritos que já haviam sido luminares na civilização egípcia, na civilização grega e outras.
também os discípulos de Jesus. Podem olhar lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, e estão a assinatura de vários filósofos que conhecemos da civilização grega. Estão lá personalidades que aprenderam a lição em tempo, antes de nós, e puderam nos ensinar o conteúdo da doutrina espírita para nós. Allan Kardec, muito inteligente, ele abordou no segundo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, apenas as leis morais constantes da mensagem de Jesus. É interessante olhar isto. Quem estuda a doutrina espírita não se perde em contendas movidas pela palavra. E sim, esclarece-se pelo conteúdo das ideias. É isso que precisamos expandir entre nós. A ideia da reencarnação, por exemplo, já estava contida na mensagem de Jesus. Mas nos perdemos nas palavras. Passamos por termos quase próximos. E não falamos na história em reencarnação. Foi necessário o movimento espírita de 1850, 1857 em diante, para nos alertar sobre essa importância, que ressurreição foi o termo que se substituiu na história nossa aqui na Terra de reencarnação. A ideia que os hindus conservaram alimentou a esperança de que então agora nós podemos entender a contínua vida do espírito. Por isso que se diz, o espírito só tem uma vida, é a vida do espírito. Nós temos tantos corpos revitalizados aqui na Terra, quantos forem necessários para aprender a lição que consta no Evangelho. Isto dá uma esperança, ao mesmo tempo que aumenta a responsabilidade nossa. Nós não podemos perder tempo aqui. Portanto, os pais, os avós, e quem não for estiver nessas duas condições, não se esqueça dos sobrinhos, dos vizinhos, dos amigos, das crianças, para exigir disciplina durante a vida. Nós temos que fazer isto. A história de proteção excessiva que estamos passando para os nossos filhos e netos é passível dessa observação. Nós queremos dar o máximo para eles de conforto. Não é por aí. O espírito precisa de responsabilidade. E criança gosta disso. Quem tem experiência sabe disso. Quando se dá responsabilidade para eles, eles aprendem. Aliás, os gênios aqui da Terra não obtiveram os seus êxitos a partir de facilidades. Vou contar uma história para exemplificar esse detalhe. Na Inglaterra, no começo do século passado, 1900 e pouco, um camponês cuidando do seu milharal, lá num sítio, ouve numa manhã uns gritos pedindo socorro ali adiante. Como ele tinha propriedade perto de água, uma boa propriedade sempre tem água, ele tinha um lago lá também. De maneira que logo ele pensou no seu filho Alexandre. Ele saiu correndo do milharal do que estava fazendo e foi socorrer um outro menino que estava lá, se afundando no charco, perto da água. Era da cidade, que não distante, ali para explorar, como as crianças gostam de fazer, felizmente. Vai explorar o novo. Quem daqui não ficou já deitado no chão, olhando para o céu e descobrindo as novas formas de